Fala piazada, aqui é o Gessé, o Piá em Portugal, e hoje trouxe vocês para caminhar comigo aqui na Ecopista, próximo da onde eu moro aqui. E trouxe vocês para conversar sobre um assunto um quanto tanto polêmico e contraditório na minha questão. Qual que é o assunto? O assunto é abandonar sua área, a sua profissão, a sua formação para imigrar. E na minha opinião, essa é a parte contraditória, também não vou enrolar para dar minha opinião. Eu acho que não vale a pena abandonar sua área para imigrar. Essa é a minha opinião. Porém, o que é contraditório é que no meu caso e na minha profissão e na minha área, eu abandonei. E foi uma das questões que ainda fizeram com que eu tomasse a decisão de imigrar. Para quem não sabe, eu era profissional de educação física, personal trainer, e tomei essa decisão de trocar tudo que eu estudei, minha profissão, minha carreira, por algumas questões que você como personal trainer, alguns vão entender, principalmente quem já tem família ou está começando na profissão e já pensa muito mais lá na frente, vão entender um pouco meu ponto de vista. Para quem é personal trainer, eu acho um quanto tanto injusto a vida em relação a você constituir família, você crescer, né? E questão de profissionalmente. Eu já tinha uma boa estabilidade, já tinha uma boa formação de questões de alunos, estava bem formado os meus horários e tudo mais. Porém, o que eu acho injusto da nossa área, para quem me conhece e também era colega de profissão, vai saber o que eu estou falando. A nossa área ela nos restringe a alguns horários. Temos que trabalhar normalmente ou antes das outras pessoas e as outras profissões, ou seja, atender as pessoas antes delas irem trabalhar, e normalmente atender as pessoas após o serviço delas. É raro, não estou dizendo que é impossível e nem que não aconteça, mas é difícil você conseguir conciliar um horário comum de trabalho com o horário das outras pessoas trabalham. E isso interfere muito na questão familiar. Nós, profissionais da educação física, personal trainer, para ter um bom salário, normalmente para ter um bom salário, você tem que atender contra o horário de trabalho das outras pessoas. Ou seja, enquanto a maioria das pessoas vão começar a trabalhar, vamos colocar um exemplo aí, das 8 horas da manhã, você como personal já começa muitas das vezes até às 5 horas da manhã. E atende ali o número de alunos, de clientes que tem, e normalmente também após os horários normais de trabalho. Ou seja, a partir das 17 horas da tarde, normalmente você vai atender o restante dos teus alunos. E isso, em questão que nem eu sou casado, isso interfere muito na relação, porque você não tem tempo com a tua família. Teu horário de descanso normalmente é o horário em que a tua esposa, ou para quem é mulher, o teu marido vai estar trabalhando e você vai estar lá descansando. E quando eles forem descansar, você vai sair para atender os alunos. E admiro quem consegue conciliar isso, quem consegue ter esse estilo de vida um tanto quanto separado um do outro. Não é o meu estilo, não é o estilo que eu tenho com a minha esposa. E essa foi uma das questões com que fez eu tomar essa decisão de abandonar a profissão para emigrar para fora do país, para Portugal. E o segundo ponto que fez com que eu abandonasse a profissão e imigrasse, fosse embora do país. Eu no Brasil, confesso a todos que eu não saberia o que fazer. E creio que para todo mundo que tem uma área, que é formado e já tem
já tem aquela estabilidade, já tem os seus clientes, os teus horários, o teu salário, se coloca muito nessa posição de não saber o que fazer, trocar de área, para onde ir, o que fazer. E eu confesso, a única coisa que eu sabia mesmo era ser personal, professor de educação física, trabalhar nessa área, trabalhar na academia. E isso causa um tanto de medo, porque no Brasil, se você não seguir a tua formação, da onde que você vai ter o teu sustento, o teu salário? E também estava falando para vocês, com base com que eu já tinha estudado e já tinha a experiência na profissão, e com todo mundo, eu já tinha um bom salário, uma boa listagem de alunos, né? Tinha bastante alunos, profissionalmente eu estava bem. E aí, aposto que muitos vão falar assim, você fala que não vale a pena mudar de profissão para emigrar, mas você está na Europa, ganha em euro, aposto que ganha muito mais do que ganhava aqui. E, na verdade, se for fazer a conversão de valores, não, eu ganho a mesma coisa e acho que atualmente até ganho menos do que eu ganhava no Brasil. Fica aí um pouquinho da questão para vocês. Então, assim, eu ganhava mais do que atualmente eu ganho aqui, e isso eu não estava satisfeito com o meu estilo de vida. Eu agito, todo dia sair de madrugada, atender aluno, voltar tarde da noite, mal consegui passar um tempo de qualidade com a minha esposa. E para mim valeu muito a pena emigrar e realmente abandonar a profissão, deixar tudo de lado. A parte do vídeo vai ficar escuro aí. Estão passando pelo túnel. A parte disso de emigrar e tudo mais, abandonar o salário, a profissão, e como eu disse, isso vai contra a minha opinião em questão que se vale a pena ou não alguém abandonar a sua área de formação para emigrar. E a minha decisão foi realmente abandonar, e foi um dos motivos que fez com que eu tivesse essa coragem e essa vontade de sair do país. E, como eu disse, essa parte é muito forte, porque eu não sabia o que eu faria no Brasil, porque eu só sabia fazer aquilo. E realmente, se eu fosse para outra área, creio que não teria o salário que eu tinha, ia demorar muito tempo para eu conseguir ter um investimento tão grande assim para ter uma vida estável como eu tinha. E aqui não, aqui simplesmente a profissão que eu tenho, não vou falar o que eu faço aqui, acho que não convém, mas aqui eu tenho essa estabilidade, com salário, um ordenado mínimo, tenho uma vida boa para mim, para minha esposa. A área de educação física, eu acho que quem gosta de uma vida agitada, uma vida corrida, uma vida sem tantos compromissos familiares e que é novo ainda na profissão, consegue seguir isso de uma maneira que seja feliz, alegre, que vale a pena estar ali nessa correria. Eu passei por essa correria, eu sei como é que é. Então, para todo mundo que é iniciante, mas quem já tem um tempo de profissão, eu digo aí, para quem estiver batendo quase os 10 anos de profissão, começa a perceber que o patamar está ali no limite. Você não vai muito mais longe. E aí você também percebe que tem que apelar para a área digital. E todos que me conhecem e que acompanharam um tempo comigo na profissão, eu não sou nada a favor da área digital em relação à educação física, personal trainer, assessoria online, essas coisas. Não critico quem faz, é o direito de todo mundo, mas a minha opinião, eu não acho tão correto assim. Quando eu paro para pensar nisso e olho para trás, fico imaginando se eu estivesse no Brasil, se eu estivesse seguindo ainda como PT, como personal trainer, eu provavelmente estaria no limite, quem sabe,
estaria ganhando mais uns 1.000 ou 2.000 a mais, mas limite, sem folga. Trabalhava muitas das vezes de segunda a segunda para aumentar o salário. Muitas das vezes estava fazendo eventos de corrida, de natação, e a minha qualidade de vida estava realmente baixa, totalmente baixa. Não tinha tempo para a família, para os amigos, não tinha tempo para sair, se divertir. E olhem, hoje mesmo já saí do serviço, estou aqui caminhando. Agora são 7h30 da noite. Olha esse dia lindo, maravilhoso, esse céu. Vou mostrar para vocês. Estou aqui, moro mais no interior. Estou aqui na ecopista. Mudei o formato da câmera um pouquinho para gravar para vocês. Então estou aqui na ecopista, já é 7 horas da noite. Tranquilo. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de estar aqui em Portugal. A questão de realmente estar a questão de ser noite, já está de noite e eu estou aqui andando, caminhando, aproveitando depois do horário. Terminei meu serviço às 3, às 3h30 estava em casa, já tinha almoçado, descansei um pouco, acordei, já é 7 horas da noite e estou aqui, aproveitando uma caminhada, conversando com vocês. Então, a qualidade de vida foi uma coisa que realmente pesou. Ter tempo, para mim, foi algo essencial para abandonar a profissão, principalmente. Então, ter tempo, passar um tempo com a minha esposa. O que mais dizer para vocês? Poder viajar, que eu viajava muito, mas eu viajava a trabalho, viajava a eventos de natação e corrida. Então, eram viagens sem qualidade. E hoje em dia não, hoje em dia eu viajo tranquilamente. Então, assim, vou dizer para vocês, a não ser que a profissão de vocês já não o agradem mais, a não ser que o salário de vocês também já é algo que não os deixa satisfeito e ver que a profissão não lhe faz mais bem e não é o que você gosta. Do contrário, em questão de realmente largar tudo e migrar, eu não iria aconselhar ninguém isso. Acho que é uma decisão muito difícil de se tomar. Muitas das pessoas acham que vale a pena ver as pessoas em outro país, em outro continente, que seja Estados Unidos, que seja Portugal, França, Itália, onde é que for. As pessoas veem vídeo, vê a questão dos influencers e tudo mais e acham que tem uma vida tranquila. Não é tranquilo. Tem a parte que vale a pena, tem a parte sofrida. Nem todo mundo mostra a parte sofrida. Naquela ainda de seguir a minha opinião, se você tem uma vida com boa estabilidade no Brasil, com bom salário e ama a tua profissão, e um dia pensou em largar tudo isso e ir embora do país, tem que pesar muito a sua decisão. Pode muito valer a pena, mas também pode ser uma grande decepção e abrir mão de muitas coisas não é para qualquer um. Essa parte é a parte que não contam, né? Então, nessa questão de realmente vale a pena, você tem que colocar na balança. A minha opinião é que não. No meu caso e na minha profissão, para mim valeu a pena. Para mim mudou muito minha vida, faz diferença até hoje. Então, eu não me arrependo. Eu não tenho o que dizer. Eu já não estava tão contente. Eu olhava para frente, olhava para o futuro da minha profissão, não via nada além daquilo. Eu via que eu ia continuar sem tempo, sem qualidade. Via que não ia conseguir viajar, aproveitar os dias com a minha esposa, com a minha família. E vivia na exaustão, na correria. Porque só quem é personal trainer sabe como que é difícil você correr todo dia e
e tentar resolver o horário para aluno e tudo mais, para você não perder o seu ganha-pão de todo dia e nunca poder praticamente tirar férias, porque para tirar férias sabe que ou tem que conciliar com todos os alunos, ou tem que muitas das vezes pagar para o outro personal atender enquanto você tira uns dias, porque a maioria dos alunos não aceita a pessoa tirar férias e pagar as aulas em si. Então tem tudo isso, né? E quando se fala muito disso, é onde pesa na decisão de ir embora do Brasil e vir para Portugal. É isso, o vídeo de hoje foi mais realmente para falar um pouco da minha experiência, falar um pouquinho da minha profissão, dar um alerta para outros profissionais, não só em relação ao pessoal da educação física, mas para quem um dia ou pensa em imigrar, em mudar de país e já tem toda uma profissão, uma vida montada e abandonar tudo. Tem muitas pessoas que dá certo, mas tem muitas pessoas que se arrependem. Então as escolhas são difíceis, nem tudo vale a pena. Você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: você está preparado para largar a mão do seu título de formação, muitas das vezes para ter um trabalho comum, um trabalho onde é mais um. Todo trabalho é digno, todo trabalho tem os seus benefícios, todos os trabalhos têm suas dificuldades. Estou dizendo que hoje em dia o meu trabalho é extremamente fácil, não digo isso, mas requer muito menos de mim do que eu realmente tinha aí no Brasil, porque no Brasil era até no meu período de descanso, tem que se pensar em tudo, tem que se pensar no aluno, nos próximos treinos, nas evoluções. Eu tinha o meu tempo de descanso sugado, eu tinha meu tempo de folga, o tempo que era para ser livre. Não existia para mim um dia que eu não atendesse o aluno, porque muitas das vezes somos refém até do WhatsApp, e alguns profissionais aí da área de educação física nesse momento vai concordar comigo, que você está em casa, às vezes num sábado, num domingo, um dia que você não atende nenhum aluno, mas quando você pega no seu celular, já tem mensagem de 1, 2, 3, 4, 5. Professor, não vou conseguir treinar na segunda-feira, podemos mudar de horário, será que você não me encaixa em outro horário? Então é essas coisas que parece brincadeira, parece simples, mas vai te sugando, vai tomando seu tempo. E muitos sabem do que eu estou falando. Então, muitas das vezes você mal consegue acompanhar teu filho. Eu ainda não tenho filho, né? Mas quem é da área sabe disso. Muitas das vezes você deixa de dar atenção para os filhos e tudo mais. E pronto, é isso. Você olha, tudo passa, você tem mais disponibilidade para as pessoas, que sejam teus clientes, seus alunos, do que para a própria família, para o próprio lazer. Isso é muito importante destacar. Então, e eu sei disso, que tirando pessoas que são fora da curva na área de educação física, quem vem mais da base comum, quem que vai ter aquela vida e aquele profissional comum, sabe que não vai ter esse tempo de sobra, sabe que muitas das vezes você tem mais contato e tem às vezes até mais intimidade com seus alunos do que com a própria família, passa muito mais tempo com eles. Então acaba muitas das vezes os colegas de profissão ou os alunos se tornando teus amigos e tornando seus familiares praticamente. É isso. Minha opinião não vale, minha decisão eu abandonei. Isso é muito interessante.
E foi isso. Trouxe hoje vocês para conversar comigo sobre esse assunto. Espero que o vídeo tenha ficado legal. Já sabe, deixem os comentários aí, as opiniões, sugestões também para o próximo vídeo. Curtam, deixem lá o like, curtam aí o vídeo e compartilhem. E se inscrevam no canal, né? Para quem gosta desse tipo de conteúdo, pessoas dando sua opinião, mostrando um pouco de como é a sua vida. Eu não tenho lá os melhores vídeos, sou iniciante nisso, mas fica aí o recado. Quem gosta, continua. Pretendo manter, não sei até onde. Se eu ver que realmente dá certo, que as pessoas estão gostando, estão me acompanhando, é importante que o público goste. E eu, sinceramente, não imaginei que ia gostar tanto de estar aqui gravando, de estar falando um pouco com o celular, mas mostrando um pouco da minha realidade para as pessoas. E é isso. Falou, piazada do Dianho. Fala, piazada. Estou aqui hoje com a nossa convidada, Aline Estival. Fala um pouco sobre as decisões de abandonar a profissão. Os pontos negativos da minha profissão. Primeiro, o que eu fazia, né? Eu trabalhava com uma empresa de lançamentos imobiliários, no qual eu mexia com a parte de 3D, de interiores, dos futuros lançamentos. Há 2 anos e meio eu estava trabalhando em home office depois da pandemia. Isso era mega positivo. E os positivos era a questão de trabalhar muito tempo só sentada. E que também foda. Eu trabalhava sozinha, não que isso eu gosto. E eu não tinha contato, né, com o pessoal do trabalho em si. Tipo, eu começava e terminava o meu dia sentada numa mesa, olhando de frente para uma tela. Ponto negativo, que para quem trabalhou com isso sabe, trabalhar com criatividade chega a um ponto que você tem um esgotamento assim, louco. Você não tem mais ideia nenhuma, não tem de onde tirar, olha a referência e nada sai. E é necessário um descanso, uma pausa. Eu já estava nesse esgotamento e não tinha rendimento no trabalho, de algo que eu gostava muito de fazer, e isso me deixava frustrada. Então foi uma das razões que eu decidi que era hora de parar. Em relação ao nosso conciliamento de horários, vamos lá, fala um pouquinho, que eu já dei minha opinião para o público, e agora vamos colocar a tua opinião. Como é que você via em relação de eu ser personal trainer, dos nossos horários não baterem e tudo mais? Fala um pouquinho de como se sentia e como que foi o reflexo disso mudando a água para o vinho chegando aqui em Portugal. Ok. Quando casamos eu já estava trabalhando em home office e para mim isso foi um baque. Porque eu sempre estava acostumada a ter gente em casa, meus pais, cachorros, tipo, era um evento estar sozinha. E quando eu casei e fui morar com o Gessé, foi o contrário. O evento era ter ele em casa quando eu não estava trabalhando. Então ele saía para trabalhar, eu ainda não tinha começado a trabalhar. Ele chegava um pouquinho antes do horário do almoço, eu estava trabalhando. Eu trabalhava das 9 às 6. E quando eu estava terminando o meu trabalho, ele por 5, 6 horas, era a hora que ele saía e não tinha horário para voltar. Então a gente não tinha momentos juntos, momentos de lazer. E vindo para cá, isso mudou completamente. Apesar que ele trabalha em turnos alternados, tem dias que ele vai na parte da manhã, tem dias que vai na parte da tarde, e só chega à tarde da noite. Mas mesmo assim a gente tem meio-dia praticamente todos os dias juntos, enquanto eu não estou trabalhando, né? Vamos entrar um pouquinho no assunto já entramos aí da qualidade de tempo, qualidade de vida. Falar um pouquinho sobre a perspectiva de como que é a nossa vida aqui em Portugal em relação, já falamos que abandonamos a profissão, tanto um quanto o outro, mas em relação à questão de viagens, lazer, passeios. Não temos todo o tempo do mundo, como ela disse, eu trabalho. Ela também já trabalhou por um período aqui em Portugal, agora está em casa. Mas em relação até mesmo da época que você trabalhava, tinha aproveito de tempo ou não? Não. Daí aconteceu de novo. Nossos horários não batiam,
as folgas muito menos. Quando eu estava de folga, ele estava trabalhando, ele ficava sozinho em casa e vice-versa. Para ter tempo juntos, eram 2 domingos ao mês e daí nem tinha vontade de sair, porque a gente estava tão cansado, tão esgotado, eu principalmente, que era o dia que eu queria ficar em casa e descansar. Foi outro ponto que pesou para eu sair do meu antigo trabalho. E hoje em dia a gente tem muita mais liberdade, claro, de horários, de dinheiro não tanto. Não faz mal, é a realidade, vai, voltando, vai. Então, hoje em dia a gente tem mais disponibilidade de sair, sim, nem que seja dar uma caminhada no final do dia, no começo do dia, ir jogar um tênis, sair visitar uma nova cidade. E a nossa meta é pelo menos uma vez ao mês fazer uma mini viagem, que seja de 2 horas de distância daqui. E isso envolve 100% na nossa relação, né? Na nossa qualidade de vida, que é o que viemos buscar aqui. Já que falamos de dinheiro, vamos falar um pouquinho, né? Atualmente aqui nós não temos tanto dinheiro. Fale pro pessoal, no Brasil tínhamos muito mais, né? Uhum. Então ganhávamos mais no Brasil. Porém, ganhando mais no Brasil, a questão de viajar ou ter qualidade de vida, passear, era quase nula. Os nossos passeios era fazer lanche pela cidade. Comer uma pizza no final de semana, era o que a gente aproveitava, era sair, realmente fazer um lanche de noite. E quem mora aí vocês sabem, né? Pesa no orçamento. São saídas pequenas, mas que influenciam bastante. Financeiramente. E aqui a gente recebe muito menos do que aí, agora que só ele trabalha. Mas mesmo assim ainda dá para dar uma saidinha, tipo, não é algo que mexe tanto no orçamento. Não é um arrombo financeiro. É aí que quando você vê alguns assuntos de outros youtubers e pessoal que fala de morar fora, diz do poder de compra, né? Quem vem pra cá, mas fala isso, acho que visando comprar celular, roupa, tênis, bens materiais. Isso é bom ficar claro. No nosso caso, a gente visa outras coisas, né? Que é o nosso tempo juntos. O tempo de passeio, qualidade, se aproveitar. Essa parte eu acho legal frisar isso para todo mundo. E é legal frisar isso para todo mundo porque todos acham que tudo são 1000 flores, 1000 maravilhas. Não, é difícil, não sobra muito dinheiro, mas como eu disse, no caso do estilo de vida que escolhemos, eu e a Aline, nós temos qualidade, temos tempo, aproveitamos bem o dia a dia, aproveitamos essa caminhada do final do dia. Tirando os dias que nós estamos cansados, estamos com preguiça, normalmente no verão dá para se fazer muito disso, caminhar, passear pela cidade. Sim, agora são 7, quase 8 horas 8 da horas noite. Agora já, 8:02. Claro que o horário de verão influencia, Sim. Mas dá para aproveitar muito ainda. Agora é 8 horas da noite. E estamos aqui, estamos aproveitando, estamos fazendo nossa caminhada. Nos dias de folga, quando eu tenho 2 dias de folga seguidos. Uma das coisas que ela muito quando ela trabalhava é que ela tinha uma folga de vez em quando que conciliava com a minha. Questão do restante, questão de dinheiro, nós estávamos com dinheiro até sobrando, tinha mais oportunidade de fazer as coisas, porém a gente não tinha o tempo. Então, se fosse para voltar na mesma que a gente estava vivendo no Brasil, o nosso objetivo de qualidade de vida ia ter sido deixado de lado. E foi o que fez nós tomarmos essa decisão de vir para Portugal. Ter tempo junto, aproveitar o tempo junto. Então, mesmo com uma pessoa trabalhando, querendo ou não, com um financeiro ajustado, não vou dizer apertado, porque nós não passamos aperto, mas é ajustado, fica ali no limite. Nós temos a capacidade de viajar, temos a capacidade de sair, passear, não é ostentar, bem ao contrário, nós não ostentamos aqui não. Somos bem econômicos, um estilo de vida realmente bem seguro, econômico, não gastamos muito, não temos isso em mente e na cabeça, não somos de jogar dinheiro fora. Então, para o nosso estilo de vida, valeu muito a pena vir para Portugal, mas não significa que aqui não se passa dificuldade e não se passa aperto.